Que era estruturada a oposição da Assembleia, como é que era? Sim. O funcionamento da oposição? A gente tentou dividir primeiro em pontos que eram fundamentais, né? Que era a alimentação, a limpeza e a administração, né? E a segurança. A segurança e a alimentação foram os que tiveram mais gente para se voluntariar, né? Só que o que continuou foi muita gente na segurança. A alimentação foi o que mais se esvaziou. Mas eu acho que esse mau preenchimento de vagas nos GTs da ocupação foi também por uma inocência nossa de não saber como que era realmente uma ocupação, né? Todo mundo todo mundo ali de primeira numa ocupação, todo mundo novato, e a gente pegou o GT que mais parecia ser compatível com a gente. Só que não tinha tanto isso, porque a segurança em si era bom ter todo mundo da ocupação trabalhando na segurança, para ter já uma noção do que estava acontecendo à noite, uma noção do que estava acontecendo quando todo mundo estava dormindo. E na alimentação também, porque muita gente entrou sem a ciência de que a gente faria alimentação para de manhã, de tarde de novo e de noite. Todas essas refeições. Só estresse, cara. Só estresse não, é óbvio que a gente não ia viver 2 meses e pouco aqui só de estresse, né? Teve seus momentos bons, mas a maior parte do tempo foi perrengue, estresse. Eu diria que uma boa porcentagem do tempo foi de assembleia e decisões, né, muito importantes, assim, porque durante a ocupação a gente buscou trabalhar muito a questão da horizontalidade, e isso é muito complexo, assim. Na teoria é muito lindo, mas na prática você trabalhar a horizontalidade é muito complexo. Você ouvir todos os seres e levar tudo em consideração e tentar ser consensual, né? Uma decisão que assim, esteja de acordo com o pensamento do coletivo não é uma coisa tão simples quanto parece. Então foi muito estressante também por isso, né? Fora toda a pressão externa dos alunos que não eram a favor da ocupação, da direção do campus, dos professores que não eram a favor, dos professores que eram a favor, mas que tinham as suas questões com o modo dos alunos estarem executando a ocupação em si, que é muito importante a gente falar, porque é óbvio que mesmo sendo uma decisão do coletivo, dos estudantes, não agradava nem quem estava de acordo às vezes com a ocupação. Então eram coisas que aconteciam e a gente tinha que lidar com isso, inclusive, né? E foi bem complexo, porque o primeiro dia de ocupação é aquela coisa, né? Porque ninguém tem muito de sabendo o que tá rolando. Às vezes as pessoas vão muito no pulse, tipo, a gente não tinha uma estrutura de cozinha ainda, porque a cozinha que sustenta a tropa, a cozinha que sustenta a resistência. A gente não tinha bujão ainda, não tinha fogão, aí no dia seguinte começou a aparecer botijão, fogão, uma série de coisas que deu suporte para a nossa ocupação vai continuar. Em 2 dias a gente estava comendo, coisa que aqui a gente está... Nunca teve. Porque inclusive é uma grande problemática, pode falar essas coisas assim? É porque eu não consigo entender, assim, porque a gente está mais de 1 ano para fazer uma obra de um refeitório. Quando eu entrei lá ontem, nesse mesmo refeitório, que a gente está 1 ano para fazer a obra, eu entrei e eu acho que só tinha mudado os azulejos da parede e abriu umas trincheiras no chão para botar tubo de gás, e os caras demoraram 1 ano.
pra fazer isso, um absurdo isso. E a gente teve que tirar todas as coisas Não, lá. é toda uma guerra política. A gente arrumou o refeitório em Não, e tem funcionário que fica me olhando de cara feia. Quando eu falei isso outro dia aí, teve um funcionário que ficou me olhando e esse mesmo funcionário eu fiquei sabendo que agrediu 2 alunos na ocupação. Tinha muitas pedradas, muitos e-mails de professores, e-mails odiosos, de servidores, de técnicos, né, que não concordavam de serem impedidos de entrarem no campus, achando que a gente estava fazendo era vadiagem, que a gente só ia transar e usar droga aqui dentro. Era a maior preocupação deles, né? Em momento algum eles estavam preocupados com o nosso bem-estar, inclusive houve ameaças de alguns servidores dizendo que iriam denunciar o que a gente estava fazendo aqui, que era uma pouca vergonha. E quando houve esses momentos, quando começaram a ver essas denúncias, essas tentativas de denúncias, não, esses boatos, a gente ficou com bastante medo, porque a gente poderia ser preso, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Foi o primeiro contato que eu tive com uma organização no sentido de não ser organização institucional. Nós mesmos nos organizamos em GTs, em grupos. Esses grupos eram interligados, mas cada um tinha uma finalidade. E foi muito bonito de se ver, porque cada grupo foi se organizando e cada grupo se interligava. Porque foi, tipo, a coisa mais bonita de se ver durante a ocupação inteira foi o senso de coletivo. Porque chegou um momento, mano, que tu era do GT de comunicação, tu fazia limpeza, tu fazia comida, tu fazia segurança, porque a gente estava tão interligado que a gente percebeu que não precisava mais das divisões dos GTs. Todo mundo podia fazer o que todo mundo fazia. Porque todo mundo estava convivendo e todo mundo sabia como todo mundo queria. Então, assim, eu acho curioso como um movimento tão horizontal, sabe, tão, desse modo, me fez crescer como liderança, que é uma coisa, sabe, se você for colocar em extremos, são coisas opostas. Aí teve uma estruturação. Você lembra como que era a estruturação? Tinha uma liderança? Como é que era isso? Não, a gente era totalmente horizontal. A gente, por isso que a gente tinha as assembleias, né? Porque se tivesse uma liderança, não precisava de assembleia, porque a liderança todo mundo, já vinha descendo, a ordem vinha de cima e acabou. Tudo era decidido em assembleia por todo mundo. Se o uso da piscina até o horário de dormir, qual era as atividades que iam acontecer, ou pelo menos eram propostas pelos GTs, porque esse foi o jeito que a gente resolveu se estruturar. A gente dividiu em GTs de segurança, os GTs de atividades, o GT geral, comunicação e o da cozinha, né? E da limpeza. Então, a partir desse a gente conseguia se estruturar. Então, dentro deles, eles propunham algumas coisas, mas assim, em grandes medidas a gente tentava sempre debater dentro das assembleias, por mais maçante que algumas vezes fossem, mas era a melhor maneira de que todos pudessem ser ouvidos, né? Inclusive assembleias em que a gente convidou várias pessoas de posicionamentos diferentes opostos a gente, porque todo mundo tinha que ter a sua voz, né? Por mais se você não concordasse, você tinha que estar lá dentro, aqui dentro, para saber o que é que está acontecendo, para poder criticar e ao mesmo tempo a gente receber as críticas também e tentar melhorar e agrupar mais pessoas. Eu costumava falar pra minha esposa que eu envelheci 1 ano a cada dia que passava aqui dentro, sabe? Ou cada vez que eu vim aqui para passar um período, porque era problema atrás de problema, ter que resolver problemas internos, resolver problemas externos, se preocupar com o campus. Então era pesado, cara. Não era uma parada simples, sabe? Ninguém tava aqui de férias, sabe? O que eu mais escuto dos alunos que participaram da ocupação é que eles perceberam que eles eram capazes de fazer alguma coisa. Sabe? Eles perceberam que eles sozinhos, unidos, sozinhos assim, a categoria aluno, a classe aluno, conseguia fazer alguma coisa, né? E isso foi vital, esse distanciamento com o professor, que ele não se via mais como alguém sob custódia do professor, na tutela de um professor. Ele começou a se ver alguém realmente responsável, porque, isso tudo é grande pra caceta, né? A gente tem vários departamentos, várias questões. E a gente está tendo que lidar com essas questões sozinhos. Não tinha professor, não tinha diretor, não tinha técnico administrativo. Eram os alunos responsáveis pela comunidade, inclusive, pela infraestrutura. Então, esse distanciamento com os professores fez bem na questão da emancipação mesmo do aluno. Tem uma questão hierárquica também ali envolvida, porque
é uma coisa que não é só na cabeça, ela existe. É algo que está na cabeça, mas existe, porque está na cabeça deles. Que é uma questão hierárquica de que o professor está acima de técnico administrativo e o técnico administrativo está acima do aluno. E aí, se a gente pensar, isso a gente está pensando em pessoas. Você ainda tem terceirizados que a gente nem reconhece como pessoa aqui dentro, né? Que está na base da base mesmo. Então, são as 3 pessoas. A gente não tem voz, mas a gente reconhece a importância da gente. Os outros 2 têm vozes. Quando a gente ocupou, não era mais o professor que estava mandando aqui dentro, era o aluno que estava mandando aqui dentro. E não, isso não é mandar no sentido autoritário, não, é mandar no sentido que as decisões são tomadas pela gente. E aí, fudeu. Não é nem questão de ser o último, né, cara? Porque a gente começou a tratar todo mundo como a gente. E eles tinham um grande problema nisso, porque tinha que ser assim, tinha que ser os servidores, técnicos administrativos, alunos e terceirizados. E, cara, aprender a ficar sempre com o pé atrás na galera que tá mais acima, né, assim. A gente aprendeu que a gente não pode ouvir, por exemplo, a direção e acreditar que ela vai fazer alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. A gente aprendeu também que as pessoas têm opiniões, os professores têm opiniões que nem sempre estão de acordo com o que eles lecionam, por exemplo. Acho isso interessante. A ocupação me trouxe muitos... Nossa, fora o conhecimento, áreas que eu não sabia, que eu não explorava, ficar mais inteirado nas questões das opressões, das repressões às minorias, né? É uma coisa que infelizmente acontece toda hora e que só não vê quem não quer. Eu realmente não tinha sentasse aqui para conversar contigo hoje sobre, sei lá, a luta da comunidade LGBT, eu não ia saber, entendeu? Hoje eu tenho um posicionamento, eu consigo dialogar quanto a isso. Porra, eu consigo falar sobre a causa negra, eu consigo falar sobre alguns movimentos o movimento feminista. Então, assim, tudo isso foram debates que foram exaustivamente falados na ocupação. Agora, estresse mesmo foi o dia que bateram aí na porta. Chegou um pessoal, eu até me assustei. Eu fiz parte do GT de segurança. Estava no GT de segurança, a gente fazia as rondas aqui no instituto, tentava manter tudo do jeito que deveria ser, tudo calmo, todo mundo contido até certo ponto. Mas eu lembro de estar no portão um dia de tarde, logo depois do almoço. Estava lá no meu dever, lá no portão, tomando conta da chave, vendo quem estava entrando, a gente estava fazendo um controle de quem entrava e quem saía. A gente ainda estava usando os crachás com nome e matrícula, porque a gente queria manter uma identificação dos alunos. A gente queria manter quem era aluno, quem era professor, quem era servidor e manter essa identificação. E foi a partir desse dia que a gente percebeu que não dava mais para ser assim. Porque eu me assustei, eu estava no portão e do nada eu vejo 2 caras se aproximando com roupas normais, um com um fuzil desse tamanho, o outro com uma arma na cintura. Fudeu. Eu já tava indo pro outro lado, até que eu vi uma corrente e um distintivo no peito do cara. Dos 2. Não, minto. Um tava com a corrente no peito, o outro tava com o distintivo na cintura. Eu me aproximei, claro, depois que eu percebi o distintivo, eu me aproximei. E eles se identificaram como policiais militares, que é a primeira coisa que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi ler o que estava escrito no distintivo. Quando eu vi que estava escrito Polícia Militar, eu meio que me acalmei. Não vão fazer merda aqui. Não vai rolar merda, né? Pelo menos eu acho. Menos possível de rolar merda da Polícia Militar aqui no Instituto Federal. Mas eles se identificaram como policiais militares que estavam ali a mando da Secretaria de Educação e queriam saber o que estava acontecendo, o que era, quem mandava, as palavras, o que eles usaram, as palavras que eles usaram, quem mandava, o que a gente estava fazendo, se tinha afiliação política,
o que a gente queria com aquilo ali, até quando a gente ficava, se tinham alunos menores de idade. Perguntaram tudo. Foram até cordiais, eu diria. Contidos. Você vê o julgamento, mas eles estavam educados. Estavam nível de voz tranquilo, eu também falando super tranquila com eles, até que eu os convidei para entrar. Estava ali, eu, mas uns 3 alunos depois atrás de mim, que viram também o que estava acontecendo, aí começou a juntar gente. E a gente viu, eu os convidei para entrar. Vocês querem entrar? A gente conversa ali dentro, toma uma água, senta no banco, sai do sol. Eles falaram, não, a gente vai ficar aqui mesmo, eles não quiseram entrar. Eu os convidei mais 3 vezes para entrar, eles não quiseram. E começaram a perguntar umas coisas, perguntar quem tava. O principal é quem está mandando, quem é o cabeça. E eles não conseguiam entender que a gente não tinha cabeça, que a gente não tinha um líder. A gente tinha uma assembleia, até eu explicar para eles que todos os alunos tomavam decisões, que a gente tinha 2 assembleias por dia e que tudo que a gente precisava decidir era decidido pela assembleia. Eles não estavam acreditando que acontecia assim. E funcionou, acontecia assim e funcionava. E até que eles perceberam meu crachá. E eles estavam anotando tudo que eu dizia. Aí eles olharam assim, você é Isabela Rodrigues, né? E anotaram. Meu cu fechou na hora, né? Queria que não passava o Wi-Fi, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada de receber alguma coisa. Porque a gente estava escutando histórias de pessoal do Sul que estavam pegando alunos que eram maiores de idade e colocando a culpa nas costas dos outros, sabe? A gente estava recebendo notícia de que a gente ia acabar recebendo visita da... Como é que é o nome? Do Conselho Tutelar. Então, fiquei com medo. Na hora, fudeu. Qualquer merda que acontecer aqui vai cair no meu nome, porque é o único nome que eles têm. Durante o processo, eu lembro que muitas emissoras de TV quiseram estar por dentro do que estava acontecendo aqui. Né? Eu, como do GT de comunicação, recebi muitos e-mails de emissoras querendo vir aqui no nosso campus, pegar entrevista, depoimento dos alunos, mas eu lembro que teve assembleia para saber se a gente aceitaria ou não. E eu lembro que não teve aceitação da maioria por questões da mídia ser muito manipuladora e a gente está com medo deles virem aqui e manipular tudo que a gente falasse e para coisas ruins, sabe? A mídia tem um papel crucial no que tange a desqualificar os movimentos de ocupação Brasil afora. Não falo nem só pelo Rio de Janeiro, mas pelas escolas do Brasil afora, né? Que não foi só aqui no Rio de Janeiro que aconteceu nos IFES, né? Em Santa Catarina houve um movimento muito grande também, em São Paulo houve um movimento grande também de ocupação dos estudantes. E a mídia tentou fazer com que a opinião pública se voltasse contra a gente e culpabilizasse os alunos pelos demais colegas não estarem estudando, estavam prejudicando o calendário escolar. Como pode isso, né, eles serem a favor do ensino e estarem prejudicando e proibindo os colegas de estudarem? É uma grande dicotomia, é paradoxo, mas isso seria eles tentando desvirtuar, né, o que a gente estava fazendo. Não conseguiram ver além que 2 meses não se equivaleriam a 20 anos de congelamento, por exemplo. E até hoje, quando se fala em ocupação, acha que são bandos de baderneiros favelados pretos que vão promover alguma ação contra o direito das pessoas de bem. Afinal, estamos cheios de pessoas de bem que atacam outras pessoas que lutam pelos filhos dela, até pelo próprio direito dele, caso ele queira vir fazer alguma formação técnica após, e não entender que durante 20 anos ele não vai conseguir se manter, ou o filho dele se manter numa instituição, porque os gastos são congelados, terão aqueles mesmos valores durante 20 anos. E atacavam a gente de qualquer maneira, sem um respaldo, sem conhecer a ação que nós promovíamos aqui e caracterizando a gente como pretos bichas, baderneiros que sabiam fazer promiscuidade. Só que teve uma época que foi difícil, cara. Ficou ruim de doação, a gente não recebia mais nada.
a gente não trazia mais de casa, porque não tinha mais o que trazer, porra, já trazia a cozinha inteira, e aí a gente precisou ir pra rua, cara. E, porra, foi complicado. A gente fez um ofício, né, pedindo para algumas empresas grandes, determinado, porque tem empresas que fazem isso, né, tipo, empresas grandes, tipo, elas têm uma parte mensal, né, é destinada para doação. E aí a gente foi atrás dessa porcentagem, né? Só que, cara, o que a gente achou de porta batendo na cara foi incrível, assim. E também a gente não podia esperar outra coisa da iniciativa privada, né? Mas enfim, a gente chegava lá e, conversa com tal. Aí chegava, não, mas tem que falar com o meu supervisor. Não, mas tem que falar com o meu gerente. Quando a gente conseguia, assim, a gente foi em uns 4 lugares, né? Não cabe aqui falar, também não tem porquê, mas a gente foi em 4 estabelecimentos grandes e chegamos lá e era sempre a mesma história. Quando a gente conseguiu falar com o gerente, 2 vezes a gente conseguiu falar. E aí o gerente dizia que já tinha batido a cota mensal de doação. Tipo, era início de mês. A gente não é bobo também. Mas tudo bem, ele pelo menos disfarçou. Teve um cara que não disfarçou. Que foi... Você deve ter escutado sobre isso. Porra, a gente chegou lá e falamos as mesmas coisas que a gente tinha falado sempre. Não, é que a gente tá com um movimento de estudantil e tal, a gente tá precisando de mantimentos. Se trata de uma das ocupações das escolas, nós temos como pauta tal. Precisamos de, sei lá, alguma porcentagem em doação. Enfim, falamos pro cara, fizemos tudo e, porra, pra no final o cara chegar pra gente falar assim: não, eu sou de direita, eu sou contra o movimento, não vou bancar vagabundo, não vou ajudar vocês, entendeu? Mesmo se eu nem posso, e se eu pudesse também não daria, porque eu sou contra o movimento e isso aqui é iniciativa privada. Hoje, o que você diria pra esse cara? Cara, eu na hora eu fiquei sem palavras, sabe? Tipo, porque você toma uma porrada dessa. Mas hoje, tipo. Mas hoje, escutando. Olha o país, escutando essa. Detalhe, né? Assim, o Temer já tinha mostrado, né? Aqui veio. Só que ainda não estava tão escrachado como está hoje em dia, né? Acho que as pessoas não estavam sentindo no bolso. Os cortes não estavam aflorando tanto assim, né? Os preços subindo, desemprego em alta, porra, todo mundo tá perdendo emprego, terceirizado sendo mandado embora, enfim. Não tava desse jeito. Mas hoje, eu perguntaria pra esse cara se realmente ele não mudou de ideia, como é que tá, porque assim, isso afeta todo mundo. É porque assim, tem gente que apesar de estar vendo a situação decadente assim que a gente se encontra, prefere ficar engessado num discurso partidário, só partidário. Porque independente da discussão partidária, a gente tem que ter noção do que os partidos fazem de bom e de ruim, né? O que os políticos fazem de bom e de ruim. Então, talvez esse funcionário desse supermercado, hoje ele tem um pensamento diferente, visto que a expectativa que ele tinha com o governo Temer não foi alcançada. Mas pode ser que, apesar de tudo, ele esteja achando que ainda há tempo do Temer fazer algo de bom. Ou que o que ele fez realmente foi bom, porque a gente tem essa opinião, mas tem outras pessoas que pensam diferente. A gente acha que congelar os investimentos na educação e na saúde por 20 anos é algo de bom.